Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminit Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Deshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Então hoje nós vamos estar falando o capítulo 11 do livro de Krishna, intitulado A Morte dos Demônios Vatsasura e Bakasura. No capítulo 10 nós falamos sobre quando Krishna, com o seu pilão, quando ele foi amarrado por Yashoda com o pilão, para cumprir a promessa do sábio Narada, ele derrubou as duas árvores Arjuna em seu quintal, que eram os semideuses, os filhos de Kuvera, que foram amaldiçoados por Narada e, na verdade, com a bênção para vê-lo face a face e recuperarem a sua condição original, já que eles tinham se degradado. Então esse capítulo 11 começa dizendo assim, que quando as árvores gêmeas Arjuna, que eram os semideuses Manigriva e Nalakuvara, caíram ao chão, produzindo um som semelhante ao cair de raios, todos os habitantes de Gokula, incluindo Nanda Maharaj, apareceram imediatamente no lugar. Eles estavam muito espantados de ver como as duas grandes árvores haviam caído de repente. Estavam perplexos porque não conseguiam descobrir por que as árvores haviam caído. Quando viram a criança Krishna amarrada ao pilão de madeira pelas cordas de Yashoda, eles começaram a pensar que isto devia ter sido causado por algum demônio. Ao mesmo tempo, eles estavam muito perturbados porque tais incidentes incomuns estavam sempre acontecendo à criança Krishna. Enquanto os pastores, já de certa idade, refletiam dessa maneira, as criancinhas que estavam brincando ali informaram-lhes que as árvores caíram porque Krishna puxara o pilão de madeira com as cordas às quais ele estava amarrado. Elas disseram: Krishna passou entre as duas árvores, e o pilão de madeira virou de pernas para o ar e ficou preso entre as árvores, e Krishna começou a puxar a corda e as árvores caíram. Quando as árvores caíram, delas surgiram dois homens muito deslumbrantes que começaram a conversar com Krishna. A maioria dos pastores de vacas não acreditou na exposição das crianças. Eles não podiam acreditar em absoluto que tais coisas fossem possíveis. No entanto, alguns deles acreditaram nelas e disseram a Nanda Maharaj: o seu filho é diferente de todas as outras crianças. Ele deve ter feito isso. Nanda Maharaj começou a sorrir quando ouviu falarem sobre as capacidades extraordinárias de seu filho. Ele avançou até seu filho maravilhoso e desfez um nó para libertá-lo. Depois que Nanda Maharaj soltou Krishna, as gopis mais idosas puseram-no em seus colos. Elas o levaram ao pátio da casa e começaram a bater palmas, louvando suas atividades maravilhosas. Krishna começou a bater palmas junto com elas, como se fosse uma criança comum. Dominado completamente pelas gopis, o Supremo Senhor Krishna começou a cantar e dançar como se fosse um boneco nas mãos delas. Às vezes, Mãe Yashoda costumava pedir a Krishna que lhe trouxesse uma tábua para ela se sentar. Embora a tábua fosse demasiado pesada para uma criança levar, mesmo assim Krishna a trazia de todo jeito
para sua mãe. Às vezes, enquanto seu pai adorava Narayana, ele costumava pedir a Krishna que lhe trouxesse seus chinelos de madeira. Com grande dificuldade, Krishna colocava os chinelos sobre sua cabeça e os trazia para seu pai. Quando pediam a Krishna para levantar algum objeto pesado e ele não conseguia fazê-lo, ele simplesmente mexia com os braços. Dessa maneira, diariamente, a todo momento, Krishna era o reservatório de todo o prazer para os seus pais. O Senhor estava exibindo tais atividades infantis perante os habitantes de Vrindavana, porque queria mostrar aos grandes filósofos e sábios que andam em busca da verdade absoluta como a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, é dominado por e se sujeita aos desejos de seus devotos puros. Um dia, um vendedor de frutas apareceu na casa de Nanda Maharaj. Ao ouvir o vendedor gritar: "Quem vai querer frutas? Venham, frutas! Levem minhas frutas!", a criança Krishna imediatamente encheu suas mãos de grãos e foi trocá-los pelas frutas. Naqueles dias, o comércio era feito na base de troca de gêneros. Portanto, como Krishna devia ter visto seus pais comerciando frutas e outras coisas, trocando-as por grãos, ele os imitou. Acontece que as palmas de suas mãos eram muito pequenas e ele não teve muito cuidado em segurá-los com firmeza, de forma que estava deixando os grãos cair. O vendedor que viera vender frutas viu isso e sentiu-se muito cativado pela beleza do Senhor e, deste modo, aceitou imediatamente os poucos grãos que haviam ficado na palma da mão de Krishna e encheu as mãos dele com frutas. Nesse intervalo, o vendedor viu que todo o seu cesto de frutas se enchera de joias. O Senhor Krishna é o outorgador de todas as bênçãos. Se alguém dá algo ao Senhor, não sai perdendo, sai ganhando e muito. Um dia, o Senhor Krishna, o libertador das árvores gêmeas Arjuna, brincava com Balarama e outras crianças à margem do Jamuna. E como já se aproximava o fim da manhã, Rohini, a mãe de Balarama, foi chamá-los para que regressassem à casa. Mas Balarama e Krishna estavam tão absortos, brincando com seus amigos, que não quiseram voltar. Eles simplesmente continuaram brincando. Como Rohini não fosse capaz de levá-los de volta à casa, ela foi para casa e mandou que mãe de Yashoda os chamasse outra vez. Mãe de Yashoda tinha tanto afeto por seu filho, que logo que saiu para mandá-lo regressar à casa, seus seios se encheram de leite. Ela gritou alto: "Meu querido filho, por favor, volte para casa, já passou a hora de seu almoço." Depois ela disse: "Meu querido Krishna, meu querido filho de olhos de lótus, venha, por favor, e mame em meu seio. Você já brincou bastante. Meu querido filhinho, você deve estar com muita fome. Você deve estar cansado de ter brincado tanto tempo." Yashoda também se dirigiu a Balarama dessa maneira: "Meu querido, glória de sua família, por favor, volte imediatamente com seu irmão mais novo, Krishna. Você tem estado a brincar desde amanhã e deve estar muito cansado. Por favor, vá para casa almoçar. Seu pai Nanda Maharaj está lhe esperando. Ele tem que comer.
de modo que você deve voltar para ele poder comer. Krishna e Balarama puseram-se de volta logo que ouviram que Nanda Maharaj estava esperando por eles e que não podia comer na ausência deles. Seus outros companheiros de folguedos reclamaram: Krishna vai nos deixar logo agora que estamos no auge da brincadeira. Da próxima vez não permitiremos que ele se vá embora. Então, os companheiros de folguedos de Krishna ameaçaram de não permitir que ele brincasse com eles outra vez. Krishna ficou com medo desta ameaça e, em vez de regressar a casa, ele voltou outra vez para brincar com os meninos. Nessa altura, Mãe Yashoda ralhou com os meninos e disse a Krishna: Meu querido Krishna, você pensa que é um moleque de rua? Você não tem casa? Por favor, volte para a sua casa. Vejo que você está com o corpo todo sujo por estar brincando desde manhãzinha. Agora, venha para casa tomar o seu banho. Além disso, hoje é a cerimônia de seu aniversário. Por isso, você deve voltar para casa e dar vacas em caridade aos brahmanas. Você não está vendo que as mães de seus companheiros de folguedos os enfeitaram com adereços? Você também deve se limpar, vestir-se com uma roupa bonita e enfeitar-se. Por isso, volte, por favor, tome seu banho, vista-se bem e depois você pode ir brincar outra vez. Dessa maneira, Mãe Yashoda trouxe o Senhor Krishna e Balarama de volta, os quais grandes semideuses como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva adoram, e os quais ela pensava que eram seus filhos. Quando os filhos de Mãe Yashoda, Krishna e Balarama chegaram em casa, ela deu-lhes um bom banho e os vestiu com enfeites. Então, ela mandou chamar os brahmanas e, por intermédio de seus filhos, deu muitas vacas em caridade em honra da ocasião do aniversário de Krishna. Dessa maneira, ela realizou em sua casa a cerimônia do aniversário de Krishna. Depois deste incidente, todos os pastores de vacas mais velhos se reuniram e Nanda Maharaj presidiu a reunião. Eles se puseram a deliberar sobre como poriam termo às grandes perturbações no Mahavana causadas pelos demônios. Upananda, irmão de Nanda Maharaj, estava presente nessa reunião. Ele era considerado erudito e experiente e era um bem-querente de Krishna e Balarama. Ele era um líder e falou no encontro da seguinte maneira: Meus caros amigos, agora devemos nos retirar daqui para um outro lugar, porque estamos observando que grandes demônios estão vindo continuamente até aqui para perturbar nossa tranquilidade e estão especialmente tentando matar as criancinhas. Considerem, Putana e Krishna, foi simplesmente pela graça do Senhor Hari que Krishna foi salvo das mãos de uma demônia tão notável. Depois, o demônio do redemoinho levou Krishna para o céu, mas pela graça do Senhor Hari, ele foi salvo. E o demônio caiu sobre uma laje e morreu. Recentemente, esta criança estava brincando entre duas árvores quando estas caíram por terra violentamente, e ainda assim a criança não saiu ferida. Portanto, o Senhor Hari salvou-o outra vez. Mas imaginem que calamidade seria se esta criança ou qualquer outra criança que estivesse brincando com ele fossem esmagadas pela queda das árvores.
Levando todos estes incidentes em consideração, devemos concluir que este lugar já não é seguro. Partamos, pois, pela graça do Senhor Hari, todos nós temos sido salvos de diferentes calamidades. Agora devemos ser prudentes e deixar este lugar para ir morar em algum lugar onde possamos viver pacificamente. Acho que devíamos todos ir para a floresta conhecida como Vrindavana, onde precisamente agora estão crescendo novas plantas e ervas. É um lugar onde nós e nossas famílias, as gopis com seus filhos, poderemos viver com muita tranquilidade. E é muito adequado para o pasto de nossas vacas. Perto de Vrindavana está a colina de Govardhana, que é muito bonita, e ali há pastos novinhos e forragem para os animais, de modo que não haverá dificuldade em viver ali. Portanto, sugiro que partamos sem demora para esse belo lugar, pois não há necessidade de perder mais tempo. Preparemos todas as nossas carroças imediatamente, e se vocês quiserem, vamos conservando as vacas à frente. Todos os pastores de vacas concordaram logo que ouviram as palavras de Upananda. Vamos imediatamente para lá. Então, todos carregaram as carroças com suas mobílias e utensílios domésticos e se prepararam para ir a Vrindavana. Todos os velhos, crianças e mulheres da aldeia foram acomodados em seus lugares e os pastores de vacas se armaram com arcos e flechas para acompanhar as carroças. Colocaram todas as vacas e touros juntamente com seus bezerros na frente, e os homens armados com seus arcos e flechas cercaram os rebanhos e começaram a soprar suas cornetas. Assim, debaixo de um som tumultuoso, eles partiram para Vrindavana. E quem poderá descrever as donzelas de Vraja? Todas elas foram acomodadas nas carroças e estavam belamente vestidas com sares e enfeites caros. Como de costume, elas começaram a cantar os passatempos da criança Krishna. Mãe Yashoda e Mãe Rohini foram acomodadas numa carroça separada e sentaram Krishna e Balarama em seus colos. Durante a viagem à carroça, Mãe Rohini e Yashoda estavam conversando sobre Krishna e Balarama e como experimentavam o prazer de tais conversas. Elas estavam belas, belíssimas. Dessa maneira, após chegarem em Vrindavana, onde todos vivem eternamente plenos de paz e felicidade, eles rodearam Vrindavana e juntaram todas as carroças. Depois de verem a beleza de Govardhana às margens do rio Jamuna, eles começaram a construir suas residências. Os habitantes de Vrindavana se sentiam muito felizes de verem que os que eram da mesma idade caminhando juntos e os filhos conversando com os seus pais. Nessa ocasião, Krishna e Balarama foram incumbidos de cuidar dos bezerros. A primeira responsabilidade dos pastorzinhos de vacas era cuidar dos bezerrinhos. Os meninos são treinados nisto desde o começo de sua infância. Assim, Krishna e Balarama, juntamente com outros pastorzinhos de vacas, entraram no campo de pastagem para tomar conta dos bezerros e brincar com seus companheiros de folguedos. Às vezes, enquanto tomavam conta dos bezerros, os dois irmãos
tocavam suas flautas. E às vezes eles brincavam com as frutas Amalak e as frutas Bael, assim como as criancinhas brincam com bolas. Às vezes dançavam e produziam tinidos com seus sinos de tornozelo. Às vezes se faziam de touros e vacas, cobrindo-se com mantas. Assim brincavam Krishna e Balarama. Os dois irmãos também costumavam imitar os sons dos touros e das vacas e brincar de tourada. Às vezes, eles costumavam imitar os sons de diversos pássaros e animais. Dessa maneira, eles gozavam de seus passatempos infantis, aparentemente como crianças terrenas e comuns. Certa vez, Krishna e Balarama estavam brincando às margens do Jamuna quando apareceu ali um demônio chamado Vatsasura, o qual tinha assumido a forma de um bezerro com a intenção de matar os irmãos. Como tomara a forma de um bezerro, o demônio conseguiu misturar-se com os outros bezerros. Krishna, entretanto, reparou nisto especificamente e logo em seguida disse a Balarama que o demônio se misturara entre os bezerros. Então, ambos os irmãos seguiram-no e esgueiraram-se até ele. Krishna agarrou o demônio pelas duas pernas traseiras e pelo rabo, rodou-o no ar violentamente e atirou-o contra uma árvore. O demônio morreu e caiu de cima da árvore no chão. Quando o demônio caiu morto no chão, todos os companheiros de folguedos de Krishna felicitaram-no, dizendo: muito bem, e os semideuses no céu começaram a lançar chuvas de flores com grande satisfação. Dessa maneira, todos os dias pela manhã, Krishna e Balarama, os mantenedores de toda a criação, costumavam cuidar dos bezerros e assim gozavam de seus passatempos infantis como pastorzinhos de vacas em Vrindavana. Todos os pastorzinhos de vacas iam diariamente até a margem do rio Jamuna para dar de beber a seus bezerros. Geralmente, os meninos também bebiam a água do Jamuna quando os bezerros bebiam. Um dia, depois que tinham bebido água e estavam sentados na margem do rio, eles viram um animal imenso que parecia com algo semelhante a um pato e era grande como uma colina. Seu cocoruto era forte como um raio. Quando viram esse animal extraordinário, eles ficaram com medo dele. Essa besta se chamava Bakasura e era um amigo de Kamsa. Ele apareceu na cena de repente e atacou Krishna imediatamente com seus bicos pontudos e cortantes, engolindo-o rapidamente. Quando Krishna foi assim engolido, todos os meninos, encabeçados por Balarama, quase perderam a respiração, como se tivessem morrido. Mas quando estava engolindo Krishna, o demônio Bakasura sentiu uma escaldante sensação de queimor em sua garganta, que se devia à refulgência incandescente de Krishna. O demônio vomitou Krishna rapidamente e tentou matá-lo, beliscando-o com seus bicos. Bakasura não sabia que, apesar de Krishna estar representando o papel de um filho de Nanda Maharaj, ele ainda era o pai original do Senhor Brahma, o Criador do Universo. O filho de mãe de Ashoda,
que é o reservatório de prazer para os semideuses e que é o mantenedor das pessoas santas, agarrou os bicos do pato gigantesco e, perante seus amigos pastorzinhos de vacas, bifurcou-lhe a boca, assim como uma criança corta uma folha de grama com muita facilidade. Do céu, os habitantes dos planetas celestiais lançaram chuvas de flores, como a camele, a mais fragrante de todas as flores, como prova de suas congratulações. Uma vibração de cornetas, tambores e búzios acompanhava as chuvas de flores. Quando os meninos viram as chuvas de flores e ouviram os sons celestiais, eles ficaram admirados. Quando viram Krishna, todos eles, incluindo Balarama, ficaram tão contentes que pareciam ter recuperado a própria fonte de suas vidas. Logo que viram Krishna vindo em sua direção, eles abraçaram o filho de Nanda um após o outro, apertando-o contra seus peitos. Depois disso, reuniram todos os bezerros que estavam sob o cuidado deles e se puseram a voltar a casa. Quando regressaram em casa, eles começaram a conversar sobre as atividades maravilhosas do filho de Nanda. As gopis e os pastores de vacas sentiram grande felicidade quando ouviram a história contada pelos meninos, porque naturalmente amavam Krishna. E, ao ouvirem falar nas glórias e atividades vitoriosas dele, eles sentiram ainda mais afeição por Krishna. Como pensavam que a criança Krishna fora salva da boca da morte, eles se puseram a olhar para o rosto de Krishna com grande amor e afeição. Eles estavam cheios de ansiedades, mas não conseguiam tirar os seus olhos de Krishna. As gopis e os homens começaram a conversar entre si sobre como a criança Krishna fora atacada de tantas maneiras e tantas vezes por tantos demônios, e não obstante, os demônios foram mortos e Krishna saiu ileso. Eles continuaram a conversar entre si sobre como tantos demônios notáveis, em corpos tão violentos, atacaram Krishna para matá-lo, mas, pela graça de Hari, não conseguiram causar-lhe nem sequer uma pequena lesão. Pelo contrário, eles morreram como mosquinhas num fogo. Deste modo, eles se lembraram das palavras de Gargamuni, o astrólogo, o qual, à força de seu vasto conhecimento dos Vedas e da astrologia, predisse que este menino seria atacado por muitos demônios. Agora, eles viam que realmente isso estava se realizando palavra por palavra. Todos os pastores, já de certa idade, incluindo Nanda Maharaj, costumavam conversar sobre as atividades maravilhosas do Senhor Krishna e Balarama, e estavam sempre tão absortos nessas conversas que se esqueciam das 3 classes de misérias desta existência material. Este é o efeito da consciência de Krishna. As pessoas que estão na consciência de Krishna poderão experimentar com grande prazer o mesmo que Nanda Maharaj experimentou há 5.000 anos atrás, se elas simplesmente conversarem sobre os passatempos transcendentais de Krishna e de seus associados. Dessa maneira, tanto Balarama quanto Krishna gozavam de seus passatempos infantis, imitando os macacos do Senhor Ramachandra
que construíram a ponte sobre o oceano, e Hanuman, que saltara por cima da água para o Ceilão. Eles costumavam imitar tais passatempos entre seus amigos e assim passaram alegremente a sua infância. Neste ponto, encerra-se o significado Bhakti Vedanta do capítulo 11 de Krishna, intitulado A Morte dos Demônios Vatsasura e Bakasura. Então, espero que vocês tenham apreciado mais esse capítulo maravilhoso, entendendo que ao estarmos compartilhando esses passatempos, naturalmente, automaticamente, os modos da natureza material não estão presentes. Então, essa é a bênção de estarmos sempre reunidos falando sobre Krishna e mostrando que sobre qualquer problema, né, que podemos também chamar de demônio, assim, todos os problemas se tornam uma pequena mosquinha quando estamos refugiados aos pés de lótus de Krishna. Esses exemplos, esses passatempos passam muito bem essa visão de que Krishna resolve muito facilmente todas as situações calamitosas para um devoto que está assim rendido plenamente aos seus pés de lótus. Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias à sua divina graça da Prabhupada. Haribol.